Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vozes da Grifato. E queria pedir, como sempre, para vocês, se vocês gostam do conteúdo, né, curtam aqui, cliquem no sininho para ativar as notificações quando saem novos episódios. A gente tem um episódio semanal, então um desafio estar aqui com grandes pessoas que contribuem muito para o agronegócio toda semana. Então, se vocês apoiam aí o nosso trabalho, né, por favor, acionem as notificações, comentem aqui, façam comentários, peçam novos entrevistados, façam perguntas, né? O chat ao vivo ele tem sempre nossa participação. Então, a sua forma de dar suporte ao trabalho que a gente está fazendo é se manifestar, compartilhar, participar desse projeto. Lembrando que esse projeto nosso ele é uma iniciativa para levar a voz do campo às cidades. Vocês sabem que hoje a gente está muito distante, né, dessa realidade. Eles, na verdade, o meio urbano está muito distante da nossa realidade e a nossa comunicação, por isso, tem sido muito parca. Então, as pessoas não compreendem e essa é a nossa iniciativa aqui, é tentar trazer as vozes do campo, levá-las de alguma forma, trazer histórias inspiradoras e contar essa história que é a história do nosso próprio país, né, como um grande produtor de alimentos, com enorme capacidade e potencial para, inclusive, aumentar a sua produção. Hoje estou aqui com uma pessoa muito especial, uma pessoa a quem eu admiro muito, não só profissionalmente, mas pela a integralidade da sua personalidade, uma pessoa muito íntegra. Estou aqui com o professor Thiago Bernardes, ele que não é zootecnista, ele que é agrônomo, mas ele é mestre e doutor em zootecnia, e ele é professor universitário na Universidade Federal de Lavras. Então, queria te dar as boas-vindas, professor. E obrigada por ter topado esse papo para a gente estar aqui e trazer esse assunto. A gente poderia muito falar de produção aqui, que é uma coisa que acho que todo mundo se interessa em falar de produção. Todo mundo cresce muito o olho quando a gente fala de produção. Mas quando a gente fala dos problemas que atingem hoje marginalmente, e na verdade eu diria que hoje no coração do nosso negócio, são problemas muitas vezes intangíveis, eles estão relacionados ao assunto que a gente vai tratar aqui hoje, que é um assunto difícil, espinhoso. Toda vez que a gente fala sobre isso, tem 1000 pessoas ofendendo mesmo, baixando o nível da argumentação e do debate, que é sobre educação. Então, obrigado por ter aceitado o convite, seja bem-vindo. Sou eu quem agradeço, um prazer estar aqui nesse projeto, Vozes da Grifato, né, trazer um pouco da minha experiência como profissional e como educador, né, Lige? Também te admiro muito o seu trabalho e espero que aí os ouvintes, telespectadores possam aproveitar esse bate-papo com a gente hoje. Show de bola. Só para a gente começar aqui, dar uma desenferrujada, qual que é a sua relação com o agro? De onde veio, né, esse início de missão no agro, de caminho dentro do agronegócio? Bem, eu nasci no interior de São Paulo, numa cidade que sempre foi distrito, de 2.000 habitantes. Naquela época tinha menos do que isso, hoje deve ter em torno de 2 ou 3 mil habitantes. Como se chama? Chama Ibitiúva. Ibitiúva, eu conheço Ibitiúva, pertinho de Bebedouro. Isso, na região de Bebedouro, Barreto, Jabuticabal, Ribeirão Preto, fica ali, né? E, obviamente, como a cidade era muito pequena, eu fui criado na roça, né? O meu tio é agrônomo, é agricultor, então, obviamente, eu mantinha uma relação muito próxima. E aí eu decidi que eu queria fazer agronomia porque eu não conhecia o curso de zootecnia na época, início da década de 90, embora o curso de zootecnia já exista desde a final da década de 60, né? E aí eu fui fazer agronomia, estudei em escola pública, é importante falar isso, tá? Pra gente bater esse papo aqui. Lá em Ibitiúva mesmo. Lá em Ibitiúva, depois fui estudar em Bebedouro. E depois entrei em Lavras. Onde que o senhor estudou em Bebedouro? Estudei no Colégio Abílio Manuel. Ah, que legal. Nossa. E depois eu fui para Lavras, fiz minha graduação em Lavras. E voltei para o estado de São Paulo e fiz meu mestrado e doutorado em Jabuticabal. No doutorado eu tive uma passagem pela Itália, onde eu fui fazer o que a gente chama de doutorado sanduíche, né, que é um pedaço do doutorado no exterior. E terminando isso, eu acabei pegando uma posição como docente no estado do Pará. Foi minha primeira posição. Isso em que ano? Isso em 2007. E depois, em 2010, teve um concurso, né, uma vaga de concurso para a UFLA, e eu fiz o concurso e fui aprovado, graças a Deus, em primeiro lugar, e estou desde 2010 a 14 anos, pouco mais de 14 anos em Lavras, né?
E, enfim, sempre fui apaixonado pelo campo, tive minhas raízes lá. E sempre gostei da área zootécnica, né? Que foi... A área zootécnica sempre ligado com alimentação, sempre com nutrição, sempre foi minha paixão, né? E uma das metas que eu sempre tive, tenho e quero levar comigo, quando a gente fala de educação, é que nós precisamos transformar a vida das pessoas, porque a minha vida foi transformada pela educação, né? Por que o senhor diz isso? Eu digo isso porque, como eu vivi numa cidade muito pequena, todos que ali trabalham, até hoje sobrevivem basicamente dos empregos que são fornecidos pela usina de açúcar e álcool. Então, eu seria, entre aspas, mais uma vítima do sistema. Não que essas pessoas não tenham valor, nada disso, mas eu continuaria vivendo com meus pais, mas eu seria um funcionário da usina, né? Ou trabalharia na roça, alguma coisa dessa natureza. Quando eu cresci ali, era o que as pessoas falavam. Ah, quando você terminar de estudar, você vai trabalhar na usina de açúcar e álcool, né? Onde muitos meus amigos seguiram e lá vivem até hoje. E eu tenho um tio que foi pesquisador da Embrapa, ele é aposentado, e ele teve a vida acadêmica dele, ele estudou no Brasil, mas ele estudou muito nos Estados Unidos, fez mestrado, doutorado, pós-doutorado nos Estados Unidos, e ele sempre me mostrou que a educação, a formação, né, a capacitação, ela é importante para que a gente cresça. E eu vi que aquele realmente era o caminho, né? E como minha família também tem muitos professores, acho que está na nossa genética ensinar, educar. E aí eu percebi que desde quando eu estava na graduação, eu queria ser docente. Tá. Né? Queria ser docente. Eu pensava assim, bom, quando eu terminar o doutorado, se não tiver um espaço na universidade, talvez eu até possa ser um pesquisador em algum local. Mas o que eu gostaria mesmo é de ser docente. De ensinar. De ensinar. Olha só, nunca E aí, imaginei isso. graças a Deus, acho que eu fui abençoado e essa é a nossa missão aí, de estar transformando a vida das pessoas. E hoje eu falo para meus alunos, só para a gente encerrar esse início, que a minha carreira, graças a Deus, ela foi feita. Obviamente ela vai continuar, porque eu não estou me aposentando, acho que eu estou no meio dela, mais ou menos, né? Mas eu, graças a Deus, conquistei tudo que eu queria. Não tenho nada que eu falasse, eu ainda tenho um grande sonho na minha vida profissional. Tudo aconteceu muito rápido. E aí o que eu tenho como meta pela frente é justamente ajudar as pessoas que estão crescendo, que estão dentro da universidade e que terão as suas carreiras pela frente. E acho que eu já vou entrar nesse ponto. O senhor nota alguns alunos em que o senhor deposita essa... Vamos falar assim, olha, esse cara aqui, ele responde ao que eu deposito nele, essa aposta de transformação. Você nota esses alunos? Alguns que vêm com uma permeabilidade maior a essa transformação de vida pelo ensino? Sim, é claro isso. Nós, seres humanos, temos o hábito de ressaltar sempre que às vezes é o negativo. Estou falando isso antes da resposta porque às vezes a gente chega no final do dia e sempre fala, me aconteceu isso, aquilo, etc. A gente nunca para falar. E de positivo, o que foi que aconteceu? Estou falando isso que nos últimos tempos, os meus colegas, tanto dentro da universidade quanto fora da minha, às vezes reclamam muito dos atuais estudantes. A gente pode conversar um pouquinho sobre isso ainda hoje, que eu vou falar sobre sala de aula, que é um pouco diferente do que eu estou falando agora. Mas especificamente aqueles alunos que chegam para trabalhar comigo são alunos que respondem. Tá. Certo? Esses alunos, eu não tenho absolutamente nenhuma reclamação deles. Na realidade, eu falo para eles que eles são melhores do que eu quando eu estava na graduação. Que eu acho que é assim que tem que ser. Né? Eu falo para eles assim, vocês precisam ser melhor do que eu. Porque senão a gente não tem evolução. Né? E assim a gente tem que ir melhorando. Né? Subindo a régua. Exatamente. Não só do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista maduro, profissional, social, enfim, né? Vários aspectos. Então eu acho que tem gente sim para postar. Eu tenho excelentes alunos, tá? A maioria das pessoas que passam pelo meu grupo são pessoas que têm muito caráter, têm muito substância técnica, tem muito para crescer e tem muita gente que já saiu dele, que hoje está no mercado de trabalho e que tem muito sucesso. E o que o senhor nota como
tipo, um pano de fundo para os alunos que respondem melhor? Esses Porque quando alunos... chega na faculdade, tem mais de uma década de escola por trás, né? Então, quando eles chegam ali, qual que é o diferencial desses alunos que respondem melhor? Esses alunos eu percebo que eles tiveram educação em casa. Família. Família. São alunos ligados à família, são alunos que têm equilíbrio emocional e espiritual, são alunos que têm alguma religião, são alunos dedicados, que a gente percebe, eu vou à missa, né? Ele entre aspas, Parece ele perde o estranho, tempo dele parece para aquilo. estranho a gente falar isso hoje. Sim. Né? No passado era tão comum isso, né? É até estranho, né? Mas eu vejo que eles vêm com uma base de casa, a família. Né? A família deu muito suporte. E quando eles chegam, por exemplo, na final da conclusão do curso, que é o TCC que a gente chama, ou no final do mestrado, do doutorado, a gente percebe que a família ainda continua atuando. Então, todas as vezes que eu tenho uma finalização de ciclo dessa forma, que a gente chega lá e diz assim, olha, você foi aprovado no seu TCC, no seu mestrado, no seu doutorado, sua nota foi isso, etc e tal, eu sempre procuro, quando eu não esqueço, eu sempre procuro me lembrar da família. Digo, olha, parabéns à sua família. Que a gente percebe que os pais, os avós, os tios, estavam dando um suporte, um alicerce para essa pessoa. Estavam interessados. Sim. Tá? E, em contrapartida, tem os alunos que não respondem, né? Acho que é até por isso que a gente está aqui para bater esse papo. Então, são 17 anos de docência, vamos falar. Isso. Desde 2007, agora 2024, acho que o senhor está completando 17 anos de docência. O que o senhor notou de mudança no corpo geral, discente, estudantil? Então, como era antes, como é hoje? Se tem alguma mudança sistêmica que a gente pode notar, porque eu não me lembro, por exemplo, na minha época, não só universitária, mas de discutir, de debater isso, né? Há uma desconstrução do ensino. Então vamos ser claros aqui sobre Sim. qual que é o jabuti que botaram em cima do poste, né? E o que o senhor nota de evolução dessa massa de alunos que vão passando e se formando e as dificuldades? Claro que tem sempre os que respondem melhor, os que respondem pior, tá tudo certo, mas se tem alguma mudança central nessa, vamos falar, qualidade de alunos ou nessa natureza dos alunos que ali chegam. É nítida essa desconstrução. Até uns 6, 7 anos atrás eu não tinha sentido muito isso. E nesses últimos 6 anos eu comecei a sentir muito isso. Começou a ficar muito claro. A cada turma que chega, porque eu recebo em média de 2 a 3 turmas na graduação por semestre. Então são 6 turmas no ano. Por ano. Uhum. Né? Então é um N bastante alto. Então, nós não estamos falando de um N pequeno, é um N bastante alto. Né? A gente sente essa desconstrução dentro de sala de aula. Né? Uma coisa são aqueles alunos que eu disse anteriormente que trabalham comigo, que chega para fazer estágio, etc. e tal. Outra coisa é a massa que está dentro de sala de aula. Né? Primeiro detalhe, antes da gente falar da questão do ensino. A maioria chega sem essa base de família, uma informalidade tremenda. Me chamam de cara, me chamam de Tiago. Nada, não preciso se chamar de professor, doutor. Eu te entendo. Não preciso, né? Professor Tiago. Acontece que existe uma figura ali na frente que está coordenando uma sala. E nós estamos perdendo isso, né? Hierarquia, respeito pelas pessoas. Né? Então, assim, primeiro chega essa informalidade, né? Que chama a gente de cara, todo esse palavreado, assim, que parece que nós somos colegas de graduação deles, né? Não tem respeito nenhum para aquela figura que está ali na frente. Esse é o primeiro ponto. E depois, o segundo que eu queria ressaltar é a falta de objetivos. Eu vejo nessa geração. Então, conforme eu disse, quando eu estava fazendo graduação, eu estava no meio da graduação, eu já sabia que queria fazer mestrado, então fazer mestrado, queria fazer doutorado, quando estava lá, já queria ser professor. Então, a gente tem uma meta, todos os dias que você acorda, você fala, olha, hoje eu vou acordar, vou me esforçar, porque eu tenho um objetivo para ser alcançado. Uma construção. Uma construção, né? Eu tenho que construir na minha casinha. E eu percebo que a maioria chega ali completamente assim, hoje é hoje, amanhã não sei o que vai acontecer. Nossa, eu estou nessa aula aqui, nem sei o que eu vim fazer aqui. Estou no curso de zootecnia, que eu dou aula para o curso de zootecnia, medicina veterinária.
Tô no curso, mas eu tenho uma relação mais forte com os alunos da zootecnia, que é o departamento onde eu atuo. Tô aqui no curso de zootecnia, mas não era o curso que eu queria estar, eu queria estar fazendo outra coisa. Aí às vezes eu pergunto assim, mas por que vai continuar até o final? Ah, não, vou continuar até o final, a hora que terminar a zootecnia eu vou fazer um outro curso. Então assim, a gente vê que não tem um objetivo claro. E em terceiro e último ponto, a gente percebe que não teve base educacional. A pessoa olha para um gráfico de X contra Y e não sabe fazer uma interpretação daquilo. Novamente, não são todos. Não sei. Ok? Mas você sente que isso piorou. Isso. Né? Ah, X é contra Y. O que aconteceu aqui? Aumentou, diminuiu? Né? A relação é linear, é quadrática? A hora que você fala se é linear ou quadrática, aí você embaralhou completamente a cabeça da pessoa. Né? Então, às vezes eu sinto também interpretação de texto. Você dá uma pergunta na prova, ou você faz uma pergunta dentro de sala de aula, e aí eu falo, pessoal, leu o cabeçalho da pergunta? O que está sendo questionado? Existe um cerne aqui, um centro que precisa ser... Que está regendo o que nós estamos debatendo. Né? Vamos interpretar o texto aqui, né? Completamente fora daquilo que foi perguntado. Então, essa desconstrução da educação em si, né, da formação, enfim, do básico, matemática, física, biologia, e o português nem se fala, né? Que é o mínimo do mínimo. Português, na graduação eu nem exijo isso, mas meus alunos de pós-graduação, às vezes eu vou em bancas de defesa e falo, inaceitável. Pessoal, para mim fazer menos pesquisas, olha, a palavra menos, ela não existe na língua portuguesa. Uns erros de uma pessoa que já está fazendo pós-graduação. Né? Então, assim, lá no passado, eu também falei muito errado? Falei. Eu nunca falei certo desde quando eu era criança. Só que eu comecei a perceber que quando eu estava num posicionamento dentro de uma universidade, dentro da academia, eu preciso prestar atenção que eu preciso falar um pouco mais adequado, preciso ver se eu estou falando, né, de uma forma muito errada ou não, qual é a frequência que isso está acontecendo. Erros, a língua portuguesa é complexa, a gente comete, mas a gente precisa tomar cuidado com isso. Eu falo que comunicação é poder. Exato. Se você se comunica bem por escrito e verbalmente, você tem um poder grande nas suas mãos, né? Inclusive de conversão de pessoas, de ensino, de tudo. Agora, eu noto isso no nosso recrutamento também. E a gente se comunica muito por escrito, né? As análises, a interpretação. E nós temos notado uma queda brusca de qualidade dos candidatos que chegam. E isso é uma coisa que me frustra muito, porque eu, pessoalmente, agora falando de mim, mas sempre me dediquei muito, tive muita proximidade ou muita afinidade com português, gramática, literatura, com os lados das humanidades mesmo. E, então é uma frustração muito grande, porque eu falo, quando você escreve de maneira correta, a pessoa entende que tem todo um pano de fundo por trás que você consegue fazer de outras coisas. Então, se você não domina o português, você manda uma mensagem de que você não domina aquilo que você está apresentando também. E isso é uma coisa que eu noto muito. Aí eu acho que tem talvez a gente possa explicar por dois caminhos. E aí a gente acho que vai entrar nessa caixa preta, é tudo que vem antes da universidade, né? Então você está me falando que os alunos estão entrando na universidade totalmente despreparados. E a comunicação através disso aqui, que agora você se comunica por um tal de um emoji, né? Que uns anos atrás eu nem sabia o que era isso. Uma carinha que te expressa o que você está querendo comunicar. Você não precisa mais digitar. Agora nem o emoji mais você precisa digitar. Você só precisa pegar a mensagem e reagir à mensagem, né? Com joinha. Então, assim, é empobrecimento, emburrecimento sistêmico, né? E persistente. E aí acho que eu entro nessa outra etapa aí para a gente contextualizar, né? O que está acontecendo nas escolas antes da universidade. Então, eu acho que e aí você me confirma isso ou não, né? Porque eu sou só observadora aqui. Mas também sou mãe preocupada. E eu noto que os alunos do Brasil estudam para passar de ano. E eles entram na universidade porque eu preciso ter algum diploma. Mas ninguém estuda por amor ao estudo, ou porque eu quero
ter conhecimento, porque eu gosto de saber das coisas, né? Então, eu sinto que a gente tem um sistema de ensino extremamente perverso. Vou usar essa palavra, que é Sim. bem forte. E a gente falou aqui antes de começar a gravar, de tomar cuidado com as palavras, né? A gente tem um sistema de ensino extremamente perverso, em que o importante é passar de ano, tirar boa nota na prova, não passar vergonha ali na escola. Ser muito bom aluno também te causa um desconforto, né? Mas falando do básico, então eu entendo que estar na faculdade é quase como uma continuação automática de existir. E talvez em boa parte por isso que os alunos entrem sem objetivo, sem metas, sem perspectiva, sem construção de longo prazo, que, na verdade, no Brasil é uma coisa que não existe muito, né? Então, o senhor concordaria com isso? Que, ou seja, estuda-se para passar de ano, não para aprender? Sim. E parte-se daí? Sim, a gente foi educado, infelizmente, para isso. Como corrigir isso, não sei, não sou especialista em educação, vamos dizer assim, mas a gente já vem com esse espírito desde o ensino básico, né? E quando a pessoa chega, como você disse, é uma continuidade. Então ela está ali apenas para cumprir aquela etapa e falar, bom, essa já foi, agora vem a próxima. Então o que eu faço, por exemplo, eu noto tanto isso, que quando eu chego em sala de aula, no início, eu falo, pessoal, não importa para mim a nota da prova de vocês. Eu sei que vocês estão preocupados com isso. Às vezes vocês estão olhando aqui para mim e falam assim, mas você é o professor, eu sou o aluno. É fácil você falar isso para mim, né? Eu brinco com eles. Mas o que eu vim fazer aqui hoje é fazer vocês raciocinarem sobre as coisas. E não vocês simplesmente chegar lá, respondeu, não sei o quê, 6,5, 7, 10 ou 4, 3 e passou ou não foi. Não é isso que importa. Tanto é que as minhas provas são feitas todas com solução de problemas. Então, assim, quem não assiste aula e quem não estuda e quem não acompanha o raciocínio não consegue interpretar a prova. Porque lá fora é o que a gente vai ter, né? Hoje alguém pode tirar uma dúvida comigo e dizer assim, me mandar uma mensagem, me pedir uma visita, seja lá o que for, e vai dizer, Thiago, eu estou com esse problema do ponto de vista produtivo. E eu tenho que encaixar todas as peças e dizer assim, olha, talvez a solução do seu problema seja essa, com base no conhecimento que eu tenho. Então eu tento passar isso para eles. Alguns despertam para isso? Sim, né? Mas infelizmente já estão no final, porque quando eu estou ministrando essa disciplina já estão no 7º semestre, ou seja, já estão no 3º terço do curso, né? E outros não. Mas claramente a gente sente que é feito para passar. Diferente do sistema americano, por exemplo, né? Eu tive a oportunidade de acompanhar o ensino básico, não estudei nos Estados Unidos, mas acompanhei crianças que estudaram nos Estados Unidos e a gente vê como as coisas são conduzidas. A criança é despertada para ter raciocínio. Né? Não tem nada falando para ela, ó, final da semana nós vamos ter uma prova aqui, se você tirar uma nota tal, você vai passar de ano. Não é isso. Né? E ela é acompanhada sistematicamente. O nosso ensino, não. Não, né? Não. O que eu noto, inclusive, que eu testemunho como mãe, é que as crianças, elas aprendem determinadas conclusões. Então, se você não opinar assim, se você não concordar com isso, né? Você precisa concordar com isso. Eles já começam tendo algumas coisas defendidas ali. Então, dia do meio ambiente. Aí você já entendeu o que eu estou querendo dizer. Mas premissas. Dia da água, né? Tem algumas premissas ali que são depositadas na criança, mas eu acho que isso já desde a pré-escola, desde o ensino infantil ali, antes do fundamental, em que você vai carimbando, fazendo alguns imprints mentais ali nessa criança, sem que ela tenha maturidade para entender o que significa aquilo. Então, Dia Mundial da Água, não pode desperdiçar água, tá, legal, mas será que ela tem uma maturidade para entender, por exemplo, o ciclo da água? De onde essa água vem? Ou ela acha que a água é fabricada e chega na torneira e corre o risco de acabar para sempre?
Então, a gente já começa a incutir opiniões, visões de mundo, sem desenvolver a capacidade de raciocínio. Isso que você está falando é uma coisa que eu noto assim, ninguém questiona mais nada. E quem questionar está fora do clã e acaba sofrendo altas represálias por isso. Inclusive hoje, das redes sociais, das big techs, tinha aí durante pandemia, eleições, teve um monte de conteúdo, como é que fala? Tagueado, né? Que fala, rotulado, né? Desculpa. Então, eu acho que isso tem uma parte, não sei se você concorda, na desconstrução do raciocínio, né? Sim, tem você falando agora, a gente falando sobre isso, eu lembrei de um fato recente. Eu levei meu sobrinho para morar comigo em Lavras. Adolescente, ele estava a fazer o vestibular, né? Hoje não é vestibular, mas, enfim, se candidatar para a universidade. E ele foi morar comigo lá durante os 2 últimos anos para estudar e se candidatar ao curso de economia, que hoje ele entrou no curso de economia. Eu percebi que quando ele chegou, e eu estava um pouco enferrujado nessa questão do ensino médio, fazia muito tempo que não acompanhava e tal, justamente essa questão de passar de ano. E aí eu um dia sentei com ele e disse assim, olha, você está estudando para passar agora, para essa prova aqui, ser aprovado nessa matéria aqui, ou você está estudando para aprender alguma coisa, porque daqui a 2 anos você vai fazer um vestibular. Então você tem que ver qual é o estilo de aprendizado que você está tendo. E qual que é a sua meta de longo prazo. Exato. Obviamente eu tive essa capacidade de conversar com ele, que já era um adolescente. Quando a criança é mais nova, às vezes ela não consegue raciocinar dessa forma, né? Então você tem que entender que todos os dias que você vai à sala de aula, que você gasta um tempo assistindo física, aquilo ali é para ser aprendido. Não é para você fazer a prova no final do semestre, no final da semana, no final do mês. Porque daqui a 2 anos, o sistema vai te cobrar. Você vai fazer um vestibular, um Enem, né? Existem várias nomenclaturas aí hoje. E se o conhecimento não tiver concretizado na sua cabeça, você não consegue responder aquele questionamento que está sendo feito. E o tempo vai ter sido perdido. O que significa essa prova no contexto da sua vida? Passei da prova, perdi tempo. Eu gastei meu tempo, e tempo é o que não volta, né? Mas eu acho que isso, o sistema é difícil de corrigir. Eu acho que a questão do ensino fundamental e médio tem que partir mais dos professores. É fácil falar de quem está de fora, né? Mas eu falo porque, como eu sou um docente de 3º grau, eu entendo que na academia tem algumas coisas que o sistema acaba levando o aluno a desenvolver aquele raciocínio, só que eu, individualmente, dentro da minha sala de aula, eu procuro fazer alguma coisa diferente. Tá, mas aí é assim que eu entendo. Aí eu já vou tirar... Nossa, eu acho... Né? Você tá me falando que você acha que quem vai fazer a diferença nesses alunos que chegam são os professores. Sim. E eu, quando olho os professores, sem querer generalizar, eu quero chorar. Então isso, assim, me tira, inclusive, o sono. Porque nós já estamos sentindo problemas com as minhas filhas pequenas, 3 anos, 4 anos. Escutando funk na escola, não sei o que fazer. Estava até desabafando aqui com você antes. Então, como que pode um professor entender que isso é uma atividade pedagógica? Tudo que tem a ver com a escola deveria ter um cunho, uma finalidade pedagógica, ou seja, de ensinar o aluno, trazer um conhecimento de mundo para ele. Isso não traz conhecimento nenhum, né? Então, quando eu olho o corpo docente, eu vejo que ele foi quase que sucateado, né? Isso não é um processo rápido. O senhor falou que sentiu isso, começou a sentir isso forte entre 6 e 7 anos. E aí, 6 e 7 anos que isso chegou na universidade, você bota 10 anos para trás. Então, começou lá em 2005, talvez até um pouco antes. Eu sentia isso quando eu era aluna. Tinha alguns professores bem revoltados, vamos falar assim. Eles queriam ensinar o ponto de vista deles, eles não queriam ensinar... principalmente nas humanidades, né? Mas eles não queriam ensinar, assim, como estudar. Vou te ensinar a estudar. Eu sinceramente, nunca aprendi a estudar. Sabe o que acontece, Lígia? Eu acho que tem que partir dos professores, porque, assim, ó, o ser humano, ele é muito inteligente. Né? Não tem limite, né? Ele é muito inteligente, né? Ele é muito atento, ainda mais as crianças hoje em dia. Quando alguém dentro de sala de aula
vê um exemplo positivo, a gente se inspira naquela pessoa. Sim. Então, se eu estou fazendo meu ensino médio ou meu ensino básico, eu tenho, sei lá, 10 docentes, e eu tenho um que faz a diferença, ele vai despertar vários estudantes dentro daquela sala de aula. É altamente inspirador. Não, é alto. O ser humano tem a alta capacidade de perceber e dizer assim, opa, acho que é esse caminho aí que eu quero seguir. Sabe que tem uma frase de um cara que chama William Bennett, e ele fala assim, que os meninos mais sortudos do mundo são os que têm seus professores como heróis. E, de fato, a influência de um professor que te toca, que presta atenção em você, que entende ali como te acessar para transformar a sua vida, como você falou, é, de fato, uma coisa assim que te resgata da sua imaturidade, da adolescência, né? O período da adolescência, que é um período sem sentido mesmo, em que você está ainda criança, não ainda adulto, né? Eu entendo que o lobo frontal do ser humano ainda não está plenamente desenvolvido até a idade adulta, até os 20 e pouquinhos anos. E isso implica uma incapacidade de coordenar a lógica entre ação e consequência. E por isso que eles não conseguem muito perceber o longo prazo, né? Ou seja, planejar o longo prazo. E, de fato, eles vão para a faculdade com 17, 18 anos, ainda não tem isso plenamente formado. E aí, o que você falou, aí outra peça desse quebra-cabeça, que é a família. Então, a família, ó, vamos lá, o que você quer ser? Você está construindo, você está cumprindo seus horários, é importante, né? Sim. Essa participação da família para auxiliar nesse direcionamento de vida que pode determinar o sucesso ou o insucesso de uma vida, né? De uma vida mesmo, de uma... E o ser humano gosta de ser corrigido. Exatamente. Ele tem necessidade disso. Exatamente. Né? Ele tem necessidade dessa correção, desse acompanhamento. Exatamente. E se nós tivermos mais professores inspiradores, aí alguém vem falar assim, eu ganho muito pouco, eu trabalho para o Estado, eu isso, eu aquilo. Ninguém é obrigado. Assim, se a gente ficar preso nessas questões financeiras, etc., eu acho que cada um precisa falar assim, qual que é o meu plano aqui como docente? Né? Eu vou fazer a diferença, ou senão eu vou ocupar um outro espaço, vou dar o espaço para alguém que ele está aqui nesse lugar. Eu falo assim, todo mundo quer parar de comer carne para salvar o mundo, mas ninguém quer fazer bem o seu trabalho para mudar o seu redor. Exato. Então, assim, vamos lá, né? É fácil você botar... escrevi isso até num artigo recentemente para o The Agribiz. Fácil você fazer sustentabilidade com o chapéu dos outros. Difícil é você ser um cara dedicado o suficiente para gerar o bem e um ambiente bom, positivo ao seu redor. E isso é que muda o mundo. É quando você é o agente. Quando você coloca a sua responsabilidade na reta, a sua atuação na reta, sua vida na reta, vamos falar assim, para não falar aquele termo chulo. Então, isso é o que eu noto, né? Que hoje a gente tem uma terceirização do bem e um egoísmo muito grande de falar, mas eu não ganho para isso. Tá, mas você ganha para quê então? E se a gente seguir esse caminho, nós vamos ser mais valorizados, porque assim, as pessoas, principalmente quando estão construindo as suas vidas, criança, adolescente, ou seja, pré-universidade, tem uma necessidade de se espelhar em alguém, de olhar alguém, de levar alguém como ídolo. Sim. Se não tiver um docente que faça isso dentro da escola, ela vai ter o seu ídolo fora. Né? E fora que tá o perigo. E fora que tá o perigo. Né? Pode ser uma pessoa com uma boa índole, com um bom caráter, mas na maioria das vezes vai ser uma pessoa com má índole. Né? E aí é muito triste quando isso acontece, porque a criança e o adolescente ela começa a tomar outros caminhos que não o do bem. E você sabe que o adolescente ele tem muito disso, não todos, mas ele tem muito disso, de querer chamar a atenção pelo mal. Olha o que eu tô fazendo, alguém vai prestar atenção em mim? Alguém vai gostar de mim? Alguém vai me salvar disso aqui? Sabe, deixa eu me comportar mal para ver se alguém está me notando. Tem muito isso, esse comportamento. Agora, pensando em corpo docente, pensando que o professor ele é um grande influenciador dessa transformação pela educação, o que você observa ali dentro da academia, sem querer colocá-lo em saia justa, mas o que o senhor observa dentro desse corpo? Há um interesse, há essa consciência de que, olha, eu inspiro esses alunos, vamos tirá-los aí desse ostracismo de, sei lá, só tirar nota para passar na prova e tal. Eu acho que, historicamente, vamos falar do que eu vivo hoje, sempre foi igual.
nós vamos ter os docentes que realmente estão preocupados com o ensino, que estão se dedicando, e são muitos, não são poucos. Vai ter quem vai cumprir só o seu papel. Eu dou aula sei lá, hoje na quarta-feira eu dou aula das 8 às 10. Aí eu vou lá e, dou minha aula. E há realmente aqueles que vão para desconstruir. Eu acho que isso sempre existiu. Desde a minha época de graduação, né? Ao longo de curso de graduação, a gente tem dezenas de professores. E a gente, obviamente, pode ranqueá-los assim. Eu acho que isso não mudou. Eu acho que as universidades públicas começaram a ser recentemente desacreditadas. Sim. Mas o que eu poderia falar para vocês é que ainda tem muita gente boa dentro da universidade pública. Tem, né? Muita gente com caráter, né? Muita gente querendo realmente construir um país diferente. Então, assim, novamente, não quero puxar só para o lado ruim da coisa. Eu acho que ainda tem muita gente contribuindo positivamente para o sistema. Tá, que essa é uma questão que a gente ia fazer, né? Levantar aqui. Muita gente falando que não está preocupado de mandar os filhos para a universidade pública. E, de fato, vou até te colocar um relato aqui. Não sei se já coloquei em algum outro episódio. Meu marido é chileno. Então, ele está tirando, depois de 15 anos no Brasil, ele está tirando a cidadania brasileira. E ele tem que fazer uma prova de língua portuguesa, de proficiência em português, para poder ser cidadão, claro. E ele tem 5 filhos aqui, então faz todo sentido. E ele teve que prestar essa prova lá no departamento de línguas de uma universidade aqui próximo da gente. E ele voltou de lá absolutamente chocado. E ele falou: tudo o que dizem é verdadeiro. Então está tudo depredado. As pessoas andam pelo campus como zumbis, totalmente drogados, mal vestidos, mal cheirosos, mal apresentados. Enfim. Tinha o banheiro lá, como é que fala? Sem gênero. Aí era o mais próximo da prova, ele quis usar. Falou, tá, esse aqui era mais limpinho, porque era mais novo, tinha acabado de ser construído. Aí o segurança falou assim pra ele, não entra aí não. Ele falou, mas não é pra qualquer um, né? Ele falou assim, cara, confia em mim, vai no outro. Vai pra outro. Ou seja, é deles, o banheiro é desses ativistas, não é pra qualquer um, não é pra qualquer pessoa. Se você discordar do ponto de vista deles, ou se você não for parte ali da objetificação dessas pessoas como massa de manobra para esses objetivos, você, entendeu? Você vai arrumar confusão. Vai lá, cara, me poupa aqui, por favor, não arruma problema. No momento da prova ali, ele falou que os próprios aplicadores da prova, assim, desrespeitosos também com as pessoas que estavam ali para fazer a prova. Ele falou, cara, eu entrei lá, é um ambiente extremamente hostil e completamente antagônico ao aprendizado. Tá entendendo? Sim. Então ele falou, tudo que se diz é verdade. E aí eu levanto essa questão. Eu, inclusive, preocupada, né, já vislumbrando o que vem lá pela frente. Muitos pais preocupados querendo colocar os filhos em universidades particulares porque as públicas foram tomadas por questões ideológicas. Risco de os filhos se envolverem com droga e tudo que tem de pior, né? Promiscuidade, droga. Cara, a gente já teve na universidade, a gente sabe como é que é. Mas que a impressão é que piorou muito de lá para cá. E eu queria saber o que o senhor enxerga nisso. Se a universidade pública ainda vale a pena? Essa é a pergunta. Eu digo que sim. Eu vou falar, obviamente, para a nossa área, que é a área do agro, né? Falar pela área do agro. Muitas pessoas pelo Brasil, a gente anda aí fazendo cursos, palestras, as pessoas me encontram e perguntam, você é da Universidade Federal, meu filho, meu sobrinho vai prestar vestibular, será que vale a pena? Vou pôr numa particular? Então, muita gente apresentando esse receio, né? Dizer, será que ele, se for para lá, ele vai se transformar, alguma coisa assim, né? Mas eu gostaria de deixar, vamos dizer assim, tranquilos, pelo menos, na universidade onde eu vivo, que, obviamente, há essa turma, né? Mas há muita gente boa ainda, né? Nós temos muita gente, igual eu disse anteriormente, focado na construção das pessoas, na construção do caráter, na construção profissional.
E eu acho que nos últimos anos, essas pessoas que querem isso, deixaram isso de forma mais clara, né? Nós temos conversado isso entre os professores, né? E, enfim, ainda tem muita esperança pelas universidades públicas. Eu acho que a gente não pode perder isso, e eu luto para isso, não posso abandonar o barco, porque senão realmente se a gente não fizer isso, vai virar terra de ninguém, né? E a gente não quer que isso aconteça. Mas, obviamente, há áreas da universidade onde isso que você relatou é mais ou menos intenso, né? Então, talvez isso seja mais intenso em outras áreas e menos intenso na área que está relacionada com o agro. Embora também no agro, nas agrárias também são mais conservadoras, também exista, né? E eu acho que um outro ponto para a gente continuar apostando nas universidades públicas é porque grande parte do aporte financeiro, não só do ponto de vista, digo, federal ou estadual, mas do ponto de vista privado, de pesquisa, esse aporte ele chega para essas universidades públicas, que é quando a gente consegue desenvolver pesquisa e trazer conhecimento. Porque hoje o agro está onde está, obviamente, construindo conhecimento. E o conhecimento ele vem por meio de ciência, ele vem por meio de fundamentação, ele não vem por meio do achismo, né? Então, o nosso papel, por exemplo, é gerar números. Para quê? Para que os produtores possam trabalhar, para que os sistemas possam se desenvolver. Então, se a gente retirar esses alunos das universidades públicas, o sistema realmente vai morrer, inclusive a ciência vai morrer, né? Porque as universidades particulares são capazes de fazerem pesquisa? Desenvolver pesquisa. Sim, com certeza, não é isso. Mas o grande aporte financeiro, vindo tanto do público quanto do privado, acaba vindo para as universidades públicas. E a gente ainda precisa continuar acreditando em ciência, em fundamentação. Senão nós já perdemos muito isso, né? Eu vejo que com as mídias sociais, a gente tem muita informação e pouco conhecimento, né? Eu sempre dou esse exemplo dentro de sala de aula. Eu falo para meus alunos assim, você sabe a diferença de informação e conhecimento? Né? E aí o conhecimento está calcado nessas universidades. Então, eu acho que a gente tem que continuar lutando. Ou seja, eu estou aqui hoje justamente conversando com você, com o público aí, justamente para a gente ressaltar isso, para a gente aparecer e dizer assim, olha, vocês que são do agro, vocês que são das agrárias, continuem apostando nas universidades públicas, que nós ainda temos crédito, tem muita pessoa com caráter, querendo construir uma boa universidade, querendo construir bons alunos, futuros profissionais. São os futuros profissionais, né? Vão ser os futuros sucessores. Exatamente. Né? Por exemplo, quem fizer um curso de agronomia, zootecnia, medicina veterinária, vai ser um sucessor dos pais ou dos tios. Ou senão, se ele não for sucessor, ele vai estar na indústria. Então, são as pessoas que vão estar transformando o país no futuro. Se a gente desacreditar as universidades públicas nesse momento, nós vamos estar enfraquecendo, entregando para o sistema no futuro. E aí acho que eu vou fazer um adendo. Porque assim, só Deus que quis entregar seu filho ali para pagar os pecados da humanidade, né? Então, a gente quer proteger. Então, a dificuldade é como que eu entrego o meu bem mais precioso, a pessoa por quem eu dou minha vida, para o sistema, para lutar contra o sistema. É mais ou menos por aí. Acho que essa é a preocupação dos pais, né? Agora, eu ainda acho que dentro da nossa ciência, né, as ciências agrárias, a gente tem uma reserva ali dentro da faculdade. E dentro disso, existe algum sistema de avaliação perante pares, para a gente saber se esses alunos estão saindo bem colocados ou mal colocados em relação àquilo que eles deveriam aprender? Ou tem aquelas provas, né, de conhecimento no fim da faculdade, elas ainda são aplicadas? Como que esses alunos se saem? Tem setorização? Tipo, ó, tal professor deu tal disciplina, isso aqui está sendo mal avaliado aqui dentro do contexto do que deveria, né, ter sido passado para esses alunos. Existe essa avaliação de forma eficiente hoje ou não? Assim, eu vou falar da minha universidade, né? Eu não sei das demais, e também nem sei se isso é uma regra nacional ou não. Mas nós somos avaliados semestralmente, né, pelos alunos, e os alunos são avaliados no final do curso. Ainda existe isso, né?
justamente para ter aquela construção de ranqueamento dos cursos, né? Existem alguns ranqueamentos que são muito... usam critérios muito... não considerados adequados, vamos colocar assim. Subjetivos. Mas existe o ranqueamento que precisa ser feito, né? Ou seja, o que o aluno está aprendendo ao longo dos seus 4, 5 anos de graduação. Eu não vejo, mas posso estar desinformada. Tá? Mas eu, como leiga, como pagadora de impostos, eu não vejo uma cobrança, uma imputação de sucesso ou fracasso sobre o que os alunos estão entregando para a sociedade depois. Ou seja, esse cara aqui, ele não serve para muita coisa. Por quê? Onde que foi aqui? Ou seja, onde que ele começou a não entregar o que deveria ser entregado em termos de conteúdo, né, técnico, para que ele conseguisse, inclusive, devolver à sociedade o que ele levou. Porque, vamos lá, ensino universitário é caríssimo, né, o investimento por aluno. Eu tenho conhecidos que estudaram comigo durante o colegial, por exemplo. O cara quase jubilou uma vez, mudou de curso, quase jubilou a outra e está lá. Isso acontece. Sim, é lamentável. É lamentável. Isso acontece. Isso tem como driblar o sistema, infelizmente. Não tem, mas onde que está aí o... Nesse caso, acho que eu dei um mau exemplo, na verdade. Porque esse cara, ele está usando o sistema ali para se manter, vamos falar assim, financiado, né? Mas quando eu falo de conteúdo que eles deviam aprender, e às vezes o professor passa mal passado, e querendo desconstruir, a gente sabe que isso acontece, por exemplo, mais nas humanidades, ou disciplinas que são mais internalizadas, sei lá. Acho que eu vejo isso até em departamento de exatas hoje. Cursos muito técnicos, muito específicos, o pessoal dá uma viajada. O conteúdo aí não tem controle. Não tem, né? Não, aí não tem controle. Então, aí que tá. A gente não tem um ranqueamento do que os alunos deveriam aprender em relação a, sei lá, as melhores economias do mundo. Pega a melhor economia. E a gente tem um ranking, por exemplo, de uso da produtividade da força de trabalho por país. Pega os países mais produtivos do mundo e bota lá. Ó, o que essas universidades, essas escolas, esses alunos estão aprendendo por idade? Será que a gente não pode criar uma nota para comparar os alunos que estão produzindo, os profissionais, que foram alunos, que estão produzindo, em relação ao que a gente... E não existe esse interesse. Não existe esse interesse. Isso que eu noto. E agora, falar bem abertamente assim, existe uma doutrinação nas escolas, desde a tenra idade até a transição entre colegial e universidade, em que os alunos chegam querendo acreditar em certas coisas, né? E quando você mostra a realidade, não é bem assim muitas vezes, o cara se revolta e aí vira um problema ali dentro da universidade, vira um vagabundo profissional ali e fica, né? Querendo mudar o mundo sem nunca nem ter se graduado e usando dinheiro público, recurso público para continuar ali. Isso, exatamente. Fazendo... E um aluno de uma universidade pública, ele custa, em média, R$3.000 por mês. É muita coisa. Isso é média, né? Tem cursos que vão custar menos de 1.000, vão ter cursos que vão custar mais de 10.000. Pois é, você vê o salário mínimo de um pai de família aí, que essas pessoas tanto defendem, né? Tanto estão preocupados com eles. Eu tento fazê-los raciocinar dessa forma. Você custa caro para a sociedade, né? E uma das coisas que eu sempre falo para as pessoas é que eu estudei sempre em escola pública e quando eu entrei na graduação, eu recebi a bolsa de iniciação científica, que existe até hoje. Naquela época, não me recordo quanto era, hoje custa R$700. Custa não, hoje o aluno recebe R$700. Custa para o Estado R$700. Custa para o Estado. Né? Mais esses R$3.000, ou seja... Esse é extra, né? Então, ele é um aluno de iniciação científica porque ele, entre aspas, é um destaque. Tá. Então, vamos falar aí que o cara está recebendo 3.000 mais 700, 3.700. Bota os juros aí porque está sendo um investimento nele. Ele não está retornando ainda esse valor. Ele custa 4.000 e tantos reais aí por mês. E aí depois, quando eu fui fazer mestrado e doutorado, soma 2 anos de mestrado com 4 anos de doutorado. Eu estudei na Europa no doutorado. Quanto custa uma bolsa pagando em euros para eu estar lá? Então, no final das contas, quando eu voltei aqui, eu digo assim, olha, eu preciso fazer alguma coisa para o meu país. Meu país investiu em mim. Né? Agora, da onde veio essa consciência? Aí a gente volta na família. De valores.
de ser grato, de ter gratidão, de querer fazer o bem, de querer transformar as coisas. De acreditar De numa acreditar. transcendência. Então, né? no final das contas, a gente vê que as transformações, elas têm que partir realmente do ser humano. Então, assim, a gente falou da transformação do ensino fundamental e médio, tem que vir dos professores, né? A transformação no ensino universitário tem que vir isoladamente dos professores. Essa ação da gente verificar qual o conteúdo que está sendo feito. Há esse tipo de ação dentro da universidade? Sim. Ele é global? Não. Ele é pontual. Mas tem gente fazendo isso. Ou seja, então tem que sempre partir da gente, né? Tem sempre que partir da pessoa. Eu acho que essas são as transformações que nós vamos conseguir fazer. Mas eu vejo uma desconstrução, né, eu vejo uma desconstrução do papel do professor. Então, antigamente, a minha avó era professora, ela era muito respeitada. Ela era, de fato, uma autoridade social, vamos falar assim. Por quê? Porque ela é professora. Ganhava-se bem, então a gente está falando aí da questão financeira, mas ela era uma autoridade social, quase Sim. que moral. E hoje eu acho que a coisa se banalizou demais. Então, o professor... E isso já era na minha época, viu? O professor querendo ser muito coleguinha dos alunos, assim. Cara, eu tinha um professor que uma vez bebeu água, assim, cuspiu na lousa para fazer graça, para todo mundo dar risada. Que absurdo. E na época eu achava super bacana, super descolada. Obviamente, eu não tinha maturidade suficiente para entender o significado daquilo. Então, você está transformando a academia num show de stand-up comedy e pastelão da pior qualidade. Então, houve uma desconstrução da qualidade dos docentes, um apelo a uma educação extremamente prazerosa. E estudar não é fácil. Sentar a bunda na cadeira ali e, cara, deixar tudo que você tem de legal para fazer, de divertido para fazer ao longo do dia, para estar ali, levar a sua vida a sério, levar aquele estudo a sério e buscar a verdade. Não é fácil. Então, você está banalizando aquilo, isso aqui para ser... E eram as aulas mais lotadas, assim, todo mundo gostava, escolheram o cara para ser paraninfo. Alguns Sim. alunos odiaram, acharam aquilo um absurdo. Em geral, Então, são assim, os premiados, vamos dizer assim, né? São aquelas pessoas que realmente não vão exigir da gente. Né? Na universidade a gente também vê isso. O professor bacanão, legalzão. O bacanão, isso, Amigo aquele de todos, tranquilo, não deu aula, mandou as atividades pelo WhatsApp, né? Tem essas coisas, a gente não pode dizer que não tem, né? Ele não deu prova, chegou lá, ele deu um seminário, deu 9,5 ou 10 para todo mundo, né? E aí, mas no final das contas o ser humano não gosta desse fácil, né? Não, ele não gosta, mas o ponto é que outro dia eu vi um cara falando num podcast e eu achei, assim... Hoje a gente tem eu tô tomando cuidado porque hoje a gente tem, em primeiro lugar, uma má intenção. Segundo lugar, um grande problema de interpretação do que é dito. Assim, um grande problema. Você fala, a pessoa entende o exato oposto e às vezes não é isso que você está querendo falar. Mas outro dia eu vi um cara falando num podcast que a universidade, de fato, não é para todos. É uma coisa elitista. Como assim não é para todos? Ora... Se ninguém sabe ler, escrever e fazer conta básica de matemática, como que você quer levar o cara para a universidade? É isso que ele está falando. E isso é super mal interpretado. Você está falando que não é todo mundo que tem que acessar, não. Gostaria que todos fossem gênios e estivessem ali para a academia, para se especializar em um determinado tópico. Mas para isso ele precisa ter tido um mínimo de desenvolvimento. Sim. E na média da humanidade não é assim que funciona. Não são todos gênios prontos para a academia. Essa é uma realidade. Você vai me desculpar. Você precisa brincar de Deus e reinventar o mundo. Não é assim que funciona. Então, a academia, ela deveria ser utilizada, de fato, para uma elite intelectual que está disposta a questionar a vida e abrir essa caixinha e falar como que a gente chega mais próximo aqui da verdade. E atribuir isso à ciência, né? Aos estudos, enfim. Então, eu concordei com ele. Falei, cara, isso é verdade. E a gente está querendo instituir a universidade como um direito de todos... É um direito, sim, mas um dever que a gente tem que dar para todos, não, porque antes a gente precisa ter dado toda aquela base. E isso é o que eu noto. Então, a academia deveria ser, e a escola também, um lugar de excelência. 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 Onde eu testo a resistência do cara para que ele tenha a maturidade suficiente para buscar o conhecimento. Sim. É a diferença entre quantidade e qualidade. Perfeito. Né? Nós estamos focados na quantidade e não estamos focados na qualidade. E aí você pega os bons, os poucos bons,
você destrói o espírito Isso, deles. ele vira médio. Exatamente. Então, o que acontece? Fora que você cansa o cara, né? Nós começamos a abrir cursos de graduação, cursos de pós-graduação e espalhar isso para todo lado, né? E esquecemos da quantidade e a gente começa a falar em números. É bonito falar números, né? O quantitativo e o qualitativo. Então, por exemplo, na pós-graduação, indo um pouco para pós-graduação agora, que fica fácil de entender isso. A CAPES, que é a agência que rege a pós-graduação no Brasil, ela abriu centenas de cursos, por exemplo, de pós-graduação em zootecnia. Em lugares, em universidades que não sustentava aquele campus. Por exemplo, eu fui professor no Pará, o próprio campus de Belém tinha suas dificuldades estruturais, financeiras, logísticas. Aí aquela universidade, ela abriu mais 2 ou 3, que o pessoal chama de campi, no interior do estado. Quer dizer, se está difícil administrar a sua casa, imagina administrar a sua casa e mais os outros puxadinhos. Isso é verba que entra, né? Isso, né? E aí, esses cursos de graduação que lá foram criados, posteriormente criaram cursos de pós-graduação. Então, espalharam curso de mestrado e doutorado para o Brasil inteiro. E você sabe que isso piora, inclusive, as universidades privadas. Isso piorou. Bom, isso é ruim para todo mundo. Isso é ruim para todo mundo. Eu vou te dar... Então, assim, só para não ser mais mal interpretado, só para concluir, para eu não ser mal interpretado. Então, assim, que jeito que eu imagino que o modelo deveria ser? Olha, vamos deixar o agro de lado, vamos dar um exemplo aqui da engenharia. Quantos cursos de pós-graduação em engenharia a gente acredita que poderia ser excelência no Brasil? Né? 6, meia dúzia, ok. Vamos fortalecer essa meia dúzia. Vamos dar a recompensa para os que responderam positivamente a esse investimento que a sociedade fez neles. Isso. Quem quiser fazer pós-graduação em engenharia, vai para um desses 6 centros, independente da região do Brasil onde esteja. Se é sul, se é sudeste, se é centro-oeste, nordeste. Vamos esquecer regiões, vamos tratar de forma nacional, né, o contexto da educação. E aí essas pessoas vão se deslocar para essas meia dúzia de lugares e vão fazer seu mestrado e doutorado ali. Aí nós teremos centros de excelência de pós-graduação, de pessoas sendo realmente mestres e doutores. E isso, não numa escala pequena, também deveria ser feito com as universidades, né? Com os cursos de graduação. Agora, o que nós fizemos? Nós pulverizamos, começamos a falar em número, em quantidade, não falamos em qualidade. Mas é que tem um investimento, não se mede a qualidade desse investimento, né? Os alunos passam de qualquer jeito, os professores, eu entendo, acho que... Vamos partir do ponto seguinte, ó. Eu sou empresária, então eu sou sempre otimista. Se eu achar que vai dar tudo errado, eu não invisto. Eu não vejo futuro para isso. Então, eu acho que a gente tem que ver o lado positivo, sim, mas o que eu vejo do sistema de ensino brasileiro é que não há imputação quando o sistema falha. Ninguém é responsabilizado por nada. Então, assim, é muito, muito negativo. O dinheiro, ele vai de tubão aberto e ele não necessariamente ele volta. Não, mas precisa ter educação. Não, precisa ter educação, mas é sempre voltar para a educação básica isso. Porque se chegar lá e o cara não souber interpretar, ele não tem o que fazer. É dinheiro jogado fora. E aí tem um outro questionamento, que eu acho que sai um pouco das agrárias, mas existe ali também, que é a qualidade da pesquisa que é feita no Brasil. O senhor estava falando da importância da universidade pública para a pesquisa. O Brasil, cujo agronegócio mudou muito de figura na última década, últimos 15 anos, falando especificamente aqui da nossa pecuária, que era uma pecuária de construção de estoque, né, de poupança, para uma pecuária altamente produtiva, que usa as técnicas mais sustentáveis do planeta. Os caras estão lá debatendo na COP o que a gente faz aqui há anos. Pecuária regenerativa, plantio direto. Assim, né? Agora, uma boa parte da pesquisa ela é jogada fora. Grande parte dessa grana, que é grande, você está falando para mim, eu tenho amigos que fizeram o tal do... É o mestrado... Como é que é? O mestrado sanduíche? Não. Doutorado sanduíche. Doutorado sanduíche, eu tenho. Cara, eu postava foto na balada lá na Suíça, com a cara tudo pintada. Eu falei, cara, você tá aí pra estudar. Você devia ter vergonha de postar uma foto dessa. Você devia ter vergonha. Vai lá e fica quietinho.
como assim que você foi pra festar, cara, patrocinado pelo dinheiro brasileiro das pessoas? E vamos lembrar que quem mais paga imposto aqui é classe média, classe baixa, em cima de produto, bem de consumo. E comida, e remédio, e material escolar. Então vamos lá, esse dinheiro aqui é do pobre, não é do rico, não. Sim. Isso assim, é um absurdo, né? E eu vejo uma qualidade que eu não tenho uma estatística para te falar. Existe uma estatística do quanto a gente produz e o quanto é aproveitado? Não existe, né? Não, não existe. É outra coisa. Então a gente não tem medida para a qualidade do ensino, para a competitividade do nosso ensino em relação ao que é aplicado em mercados que respondem positivamente em termos de eficiência, né, de produtividade. A gente não tem uma medição. O cara apresenta qualquer bobagem lá para a banca e aquilo é aceito. Eu acho que menos nas agrárias, mas muito nas humanidades a gente vê isso, né? Tem um livro que chama O Fim da Inteligência, do Flávio Gordon. Ele coloca lá, tem um capítulo só dedicado à academia. E ele fala os absurdos. Teve uma menina na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu vou pedir perdão se eu errei aqui. Mas, se eu não me engano, foi lá mesmo. E ela encostou, ela estava nua no campus, nua, dançando, e ela encostou a mão num poste e ela tomou um choque, ela foi eletrocutada. E as pessoas pensaram que fosse uma performance. Uma performance. E todo mundo começou a aplaudir. Isso virou notícia. Sim, absurdo, porque é muito dinheiro indo, não tem medida. E aí que eu falo, acho que agora eu vou voltar a fazer uma volta e vou retornar aqui para aquele ponto. Será que a universidade pública vale a pena? Eu acho que a gente está num reduto muito abençoado, que é o agro, que ainda tem pessoas que são mais centradas, né? Cara, se não chover, perdeu tudo, você vai culpar quem? Deus? Sim, nós temos que trabalhar. A gente tem que trabalhar, não adianta. A vaca, ela precisa ser ordenhada todos os dias. Não tem quem faça isso por você. Então, a gente é muito mais ligado à realidade das coisas. E eu acho que isso traz uma sobriedade maior no nosso meio, inclusive na pesquisa. Isso reflete em tudo. Sim. Né? Mas eu acho que se vale a pena ou não, tá muito em você treinar o seu filho antes dele entrar para a faculdade, para saber com o que ele vai se associar. E aí a importância da família, de novo, como um agente assim, preponderante do ensino. Sim. Do que você faz com aquilo que é ensinado para o seu filho. Esteve aqui, inclusive, ele foi professor de extensão rural, o Bianor, da Fazenda Bantu. E ele falou assim, ele falou a mesma coisa que você. O grande diferencial dos alunos que eram bons, que saíam dali, eram transformados, onde eu lecionava, era que eles tinham família interessada no que eles estavam aprendendo. Né? Então, acho que esse é aí que está a chave, né? Mando para a universidade ou não mando? Você vai ter que preparar o seu filho para isso. Eu acho que até nas universidades privadas está difícil. Tá, eu não vejo, sinceramente, tantas diferenças. Posso falar isso com base no que eu vivi com meu sobrinho nos últimos anos. Ele estudou em colégio particular em Lavras e nós sofremos do mesmo problema. Eu tive que conversar com a coordenadora nesses 2 anos por 2 vezes. Então, assim... Especificamente, qual o problema? Especificamente sobre doutrinação. Sim. Então, assim, não sei se a diferença vai estar muito no público, no privado, né? Não está mais. Acho que talvez a gente não tem que caminhar nisso aí. Eu acho que o recado que a gente deixa aqui hoje, que nessas alguns minutos ou horas que nós estamos aqui conversando, tudo se baseia no que você tem dentro de casa, na sua família, nos seus princípios, na construção do seu caráter, né? Depois na construção emocional e espiritual que o ser humano vai levar para o resto da vida dele. E no final das contas são as pessoas de forma isolada, com as suas ações, que vão fazer a diferença. É isso que a gente tem que estar pronto. Porque mudar o sistema é muito complexo. Ainda mais um sistema que é considerado público. Né? Aquele exemplo da por que a baleia está em extinção e a vaca não, né? Esse vídeo aí rodou. Né? Bem por aí. Cavalo com muito dono morre de fome. Exato. Então, assim, mudar o sistema tem como? Não, não tem. Mas o recado, há ainda muita esperança, tem muita gente boa querendo transformar, tem muita coisa legal para ser feita, e a gente tem que lutar para essa geração que está vindo.
E eu acho que eles estão tendo uma oportunidade única, porque quando eu estava na graduação na década de 90, não tinha ninguém treinando a gente. Ninguém conversando sobre isso aqui, né? Não, não tinha. Mas não tinha esse Orientando a problema gente, também, né? né? Eu não lembro de ter tido esse problema. Orientando, né? Eu não tive, na faculdade, na universidade, eu tive 0 professores doutrinadores. Tinha professores melhores, tinha professores piores. Claro, óbvio, né? Mas eu tive 0 professores doutrinadores. A gente era todo mundo amigo, todo mundo se falava, todo mundo saía junto, cuidava um do outro. Foi um período muito positivo da minha vida, em que eu estava aprendendo assim a minha independência longe dos meus pais, né? E com responsabilização já, maior de idade, enfim. Então foi uma época muito positiva nesse sentido. E não tinha isso, não tinha esse debate, essa discussão, especialmente em agrárias, obviamente. E hoje eu vejo que tem os debates ideológicos, políticos, inclusive, dentro da universidade. E eu entendo que essa falta de perspectiva, acho que você trouxe, os alunos entram lá, eles não sabem nem o que eles estão fazendo lá, né? E eu acho que traz alguma animosidade por parte dos próprios alunos em relação ao setor onde eles vão atuar. Isso é uma coisa que eu vejo. Vejo alunos que denigrem ou sem qualquer conhecimento de causa, sem qualquer embasamento científico, eles falam mal do agronegócio. Eles criticam o próprio setor onde eles vão trabalhar. E eu falo, gente, onde esses caras pensam que eles vão parar com isso? Porque se você está ajudando a destruir, se você não enxerga algo de positivo dentro do setor que você escolheu para trabalhar, você está fazendo o que aqui? Então vai transformar o mundo através de outras formas. O senhor nota isso também? Esses alunos que... Uma grande massa de alunos aí, não estou falando da pesquisa, nem estou falando do mestrado. Estou falando dos alunos que entram a grosso ali, primeiro, segundo ano. O senhor nota neles uma animosidade em relação ao setor que eles próprios escolheram para trabalhar? Sim, isso acontece. Infelizmente acontece. E quando eu falei dos últimos 6 anos, comecei a notar também isso, né? Alunos que estão inseridos dentro das ciências agrárias e que estão contra o sistema, né? Isso é estranho, mas isso acontece. E isso vem da base. Primeiro, vem de dentro de casa. Talvez por desconhecimento dos pais, porque às vezes os pais não são do agronegócio, aquela pessoa resolveu fazer um curso relacionado ao agronegócio e está ali, né? Pode ser desconhecimento. Pode ser a desconstrução do material escolar, né? Hoje a gente até tem uma organização de olho no material escolar que vem trabalhando fortemente. Eu acho que a gente tem que crescer nisso, né? Essa questão de uso de agrotóxico e etc, etc. Trazer, né, luz ao real conhecimento. De que os alimentos de origem animal fazem mal e etc. E aí eles já chegam mais ou menos com uma ideia pronta, né? E aí você pergunta por que ele está fazendo um curso de zootecnia e ele não consegue te explicar. Não, isso eu entendo. Pela etapa da vida em que ele está e a imaturidade dessa geração, eu até compreendo isso. Mas eu não entendo como você está dentro e é muito difícil compreender, né? Como que você fala mal, assim, de um setor em que você está inserido. Ou seja, você vai trabalhar para quem? No curso de medicina veterinária, em 2010, quando eu entrei na UFLA, eu dou uma disciplina relacionada à nutrição, alimentação, e eu, obviamente, naturalmente, eu começava a falar de boi e vaca, animais ruminantes e boi e vaca. Eu percebi que ao longo dos anos, ou eu mudava, ou ninguém ia permanecer dentro de sala de aula, ou alguma coisa ruim ia acontecer, que eu tinha que parar de falar de boi e de vaca. Não parar, que eu tinha que dar mais visão para o sistema. Sabe o que eu comecei a fazer? Comecei a falar de animais herbívoros. Aí comecei a falar do elefante que está no zoológico, que come fibra, que a fibra, isso, da zebra. E aí, quando você vai lá e começa a resgatar esse tipo de coisa,
Aí parece que você começa a despertar um interesse. Você No tá me curso falando especificamente de medicina você tá veterinária. me falando que o contato deles maior é com zebra e elefante do que Não com com boi e isso, vaca? mas quando você fala vaca e boi, você gera repulsa. Eu percebi isso. Repulsa? Sim. Tipo porco e suíno? Sei lá. Não, é no sentido assim, Lembra olha, disso? eu estou no curso de medicina veterinária, eu vim aqui, por exemplo, trabalhar com pequenos animais, e você veio nessa disciplina de alimentação de grandes animais falar de boi e de vaca. Tipo, eu não tomo leite, eu não como carne, eu não gosto disso, eu não gosto dessas espécies, eu acho que quem cria isso é uma do pessoa mal, ruim, é do mal. Então, assim, eu vi que gerava, que os exemplos que eu estava dando sobre Entendi. boi e vaca não eram Não era bons, não eram bons exemplos. Eles não conseguiam contextualizar Não, aquilo na vida deles. de jeito nenhum. E aí eu tive que misturar o boi, a vaca, com o elefante, com a zebra, com o cavalo, que são animais que, por exemplo, comem fibra, e aí falar do sistema digestório, por que a fibra é importante. Entendi. Para você conseguir atrair uma turma de 50, 60 pessoas. Porque se eu continuasse ao longo dos semestres dando exemplo de boi e vaca, ninguém estava interessado no que eu estava falando e muita gente me olhando de cara feia. Cara. Não, isso é nítido. Igual Isso eu é falo para absurdo. vocês. O N não é pequeno. O N é alto. Eu não estou falando de um estudo de casos. Eu estou falando de dezenas de pessoas que entram dentro de sala de aula. Sim. Né? Nossa. No curso de zootecnia, isso é um pouco menos, porque a pessoa, quando vai cursar zootecnia, ela vai cursar produção animal. Então, ela não está muito voltada mais para os pequenos animais, etc. Ela já está mais lapidada nisso. Isso, ela está mais lapidada nisso. Agora, isso foi nítido ao longo desses 14 anos na UFLA, no curso de medicina veterinária, eu senti isso. Né? Que quando eu dava exemplo de boi e de vaca, não eram coisas bem-vindas. E aí, quando eu comecei a misturar, eu tenho até uma ex-aluna, que ela é hoje coordenadora do zoológico em Belo Horizonte, e aí eu pedi a ela, tem como você me mandar umas fotos aí de um elefante comendo um capim, uma zebra, até um vídeo, etc e tal. Então, quando eu abro a disciplina que eu vou falar sobre a parte de nutrição, eu começo mostrando boi, vaca e esses animais para que a minha disciplina possa ter interesse e para que a minha imagem como docente seja bonita, não reluzente. seja tão ruim, que eu não seja do mal, porque eu estou falando de animais e que tem pessoas ali que a maioria que não está afim de ouvir sobre aquilo. Pois é, e a gente só consome carne há 200, 300 mil anos, só. Então, assim, essas pessoas já chegaram com uma imagem pronta, elas não aprenderam ali. Não aprenderam. Elas não aprenderam ali. Eu recebi recentemente de um tio, não era pai, mas eu recebo isso todo dia, tá? Lígia, eu preciso levar algum material na escola do meu sobrinho, porque eu peguei aqui, eles promovendo uma segunda-feira sem carne, e o argumento é de que a carne consome muita água. Tem que levar lá o ciclo da água, 95% da água de chuva, não é uma água encanada, aproveitável. O animal serve, inclusive, como um filtro para essa água. Então, assim, tem que ir lá, né? Eu sempre falo isso, é o Lavoisier, né? Acho que faltaram dessa aula aí, esqueceram do básico, né? E é isso, segunda sem carne, numa escola. O que tem a ver isso com ciência? O que tem a ver isso com excelência de ensino? E novamente, a gente cai, né? Nós temos uma base muito fraca. Eu tenho visto isso, estou lutando com isso. Todo o meu temor era esse. Estou lutando com isso já em relação às minhas filhas pequenas. Nos adolescentes isso também existe, né? Quando a gente chega e se choca com a questão da prova do Enem, é porque ele foi treinado para responder determinada coisa, então isso veio sendo martelado por anos, né? E quando chega na academia, é isso aí, ele quer fazer bonito perante a sociedade. Então a gente tem um problema que, acho que uma grande conclusão aqui, esse problema ele só vai ser solucionado pela família. Isso. Família. Minha conclusão é essa. Pode olhar lá para o que você quiser, para os professores. Claro, é um conjunto de coisas, eu não estou eliminando nada dessas coisas. Mas para a gente persistir e estar aqui conversando sobre isso, sim, a gente precisa que as famílias sejam partícipes na formação dos seus filhos. E aí eu acho que tem um outro problema.
sei se é o foco do nosso debate aqui, mas eu acho que os pais estão muito pouco interessados em orientar os seus filhos. E eu vejo muito isso. Então, epidemia de criança com celular, tablet por horas, né? Assistindo YouTube com propaganda no meio e qualquer porcaria que se passa ali, dados sendo coletados. Eu acho um absurdo que uma criança não fique um pouco ociosa para descobrir a vida, para se questionar, né? Você sabe que recentemente quebrou a televisão lá em casa. E eu falo, quanto mais o mundo vai ficando maluco, mais eu acho que eu vou ficando... Falo, cara, será que eu tô ficando muito radical? Me questiono. Eu falo, puxa, tô muito errada. Quebrou a televisão em casa já faz uns 2, 3 meses. A gente não consertou a televisão. Deixa sem. Porque o que tem aí hoje, televisão ligada na internet, né? Eu não garanto a qualidade desse negócio aí. É muito difícil. E as menorzinhas ainda não sabem mexer no controle remoto. Deixa lá, não aprende. Vão brincar como? Com pau, pedra. Do jeito que a gente brincava. Do jeito que a gente brincava. E recentemente, à noite, meu marido, enquanto eu dou banho no bebezinho, que eu tô com um bebê pequenininho de 8 meses, ele fala, vou dar uma voltinha aqui, porque a gente mora numa chácara, né, com as pequenininhas. E lá é um breu, não tem iluminação pública, não chega. E ele anda e ele falou, cara, a gente começou a contemplar as estrelas. Contemplar. Então, outro dia minha de 4 anos falou assim, mãe, vem ver as 3 Ave Marias. Já associaram com a igreja. Mas são coisas que a criança nunca mais esquece. Não tem mais. E vamos lá. A ciência começa com a observação. Sim. Depois você vai testar a sua observação. Exato. E a observação começa com o quê? Tempo para contemplar. Isso. Então, cara, assim, vamos voltar lá para o ensino básico. Ninguém contempla mais nada, professor. Escola, almoço, natação, às vezes é uma escola integral. Volta da escola um tempinho pro tablet, banho, janta e cama. E quando que essa criança vai olhar para o universo e falar, cara, isso aqui não é uma televisão. Isso aqui não é uma TV aqui, 4K que eu tô assistindo. É o infinito. Putz, o que eu consigo enxergar daqui? Eu preciso de algumas horas olhando ali para ver alguma coisa passar, um satélite que seja. É incrível como isso não existe mais. E aí fica muito fácil de você ficar plantando ali coisas em que se tem que acreditar antes de questionar ou criar um tempo para o questionamento. Então, assim, eu acho que nós estamos muito longe de uma solução. Eu acho que a gente tem mirado na consequência e não na causa. Então, novamente, essa grande comoção que teve a última prova do Enem, né? Grande comoção, nota de repúdio para tudo que é lado. Eu falo, gente, que nota de repúdio? Nota de repúdio fica aqui. É para quê? Para o nosso ego próprio aqui, para fingir que... Não, acho que a gente precisa, como sociedade, começar a cuidar mais dos nossos filhos, ser mais responsáveis. Pais mais adultos. Sim. Pais mais maduros. Então, eu tive uma criança, ela é total responsabilidade minha. E, independentemente do resultado, eu vou dar tudo aqui para entregar o que tem de melhor. E o que tem de melhor não é o que tem de mais caro, não é tudo que eles querem. É o que tem de melhor, muitas vezes é o mais simples, o menos caro possível, o que precisa ser feito. O que é o correto. Esse é o melhor. Exatamente. O que é o correto. O que é o certo aqui. O que é o certo. E aqui eu vou fazer um adendo, me desculpa, não sei se o senhor é cristão ou não, imagino que sim. Mas eu falo que o que está de certo, o mapa do labirinto da vida, está no evangelho, cara. Segue ali que dá certo. Se você é crente em Deus ou não, não há de se... Você não pode... muito difícil você contestar que o que está ali é o certo para sua vida no longo prazo dar certo, funcionar, ser bem sucedida. Então, assim, e aí o senhor me falou isso, né? Que os alunos que entram com família, religião. E a gente nota isso também nas crianças. Né? Eu não estou lá no ensino universitário, eu saí de lá faz tempo já. Era muito diferente. Muito diferente. E hoje, assim, formou um fla-flu, uma briga de um com o outro. Eu tenho relatos de amigos que têm filhos nas universidades que dizem que, às vezes, os jovens adultos, os universitários, nem se conversam. Né? Formam patotas ali, não se conversam, não têm amizade. Ano passado, eu tive num encontro de turma. Quantos anos de formado, né? Quase 20 anos de formado, a gente tem, menos que você. Mas a gente convidou os professores, eles falaram assim, olha, isso não existe mais. Isso não existe.
Eles começaram a estudar pela internet, teve a questão na época da pandemia, ninguém mais se relaciona. Todo mundo quer estar só num quarto fechado, estudar de casa, ninguém mais quer sair de perto de casa. Eles não têm mais comunidade entre os alunos, amizade. Não tem mais encontro de turma. Todo mundo se forma, vai embora, nunca mais se fala. Você vê, a gente está cortando as relações humanas, né? Sim, eu acho que muito também por causa das mídias sociais. O telefone acabou nos bloqueando de ter relação interpessoal. Isso é muito ruim. Porque Muito quando ruim. você tem, a pessoa tem, ela tem dificuldade de se relacionar. Ela não sabe, às vezes, como que ela se porta, como que ela se comporta, né? Ela não sabe, ela não se desenvolve. Não se Né? desenvolve. É completamente isolado. E isso já vem desde criancinha, né? Esses dias escutei, inclusive na escola das meninas. Hoje voltei a assistir televisão. Por quê? Foi no final da aula. A tia falou que era pra gente se acalmar, pra nós nos acalmarmos. Falei, ótimo. Ao invés da criança aprender a lidar com o próprio domínio das emoções, e isso é um treino de muito tempo. Pronto, vamos desligar. Entra aí, modo vegetativo, frente da televisão. Não preciso lidar com esse problema. Sim. Deixa pra depois. Não coincidentemente, ontem eu vi, claro, é um vídeo isolado, mas eu entendo que ele é didático para descrever uma geração. Ontem eu vi um vídeo, meu marido me mandou, eu falei, não, nem me manda. Uma menina de 20 anos brigando com a mãe numa rodoviária porque a mãe não deu o iPhone 15, deu 13. E a menina se jogou no chão e gritava que nem um bebê. Eu vi aquilo, saiu na Jovem Pan, pra você saber. Então, assim, é um reflexo de uma geração que cuja educação dentro de casa está sendo negligenciada. A gente volta na família. Exatamente. Né? Na construção dos valores. Exatamente. Então, quando a gente debate, a gente fala de verba pública para a educação, do material escolar, que é importantíssimo. Aliás, só fazer um adendo, não estou querendo minimizar isso não, que é uma iniciativa excepcional. Toda escola que eu fui para pesquisar antes de colocar as minhas filhas, a gente pedia para ver o material escolar lá na frente. 6º, 7º ano, pega as humanidades aqui, bota na minha mão que eu quero ver o que está sendo apresentado lá. Era a caixa preta, né? Então, mas nada disso, tudo isso é complementar ou marginal à família que está no centro. É a conclusão que eu tiro daqui. Sim. Dessa conversa, desse debate com você. Não tem por onde. Acho que são duas conclusões. Primeiro, a família é a base e depois nós vamos conseguir transformar os espaços por meio das pessoas. E aí está um outro ponto, que aí eu preciso trazer outra pessoa aqui para a gente conversar. Mas as famílias estão sendo desconstruídas também, né? As famílias também estão sendo minadas de dentro, assim, desde dentro. E a gente vê muito isso. A gente vê isso demais. Eu acho que isso precisa ser um tema de um outro debate paralelo. Mas acho que quem ama os seus filhos aí quer vê-los preparados para a vida e, ao mesmo tempo, contribuindo para a sociedade da qual eles fazem parte, tem que prepará-los dentro de casa, não tem por onde. Não, você não é a primeira pessoa que passa por aqui e fala isso, a conclusão é sempre essa, cara. É família. A gente tem que abdicar de certas coisas pela família, sim. Sim, exato. Muito bom. Alguma conclusão para a gente tirar aí? Não, acho que é isso, né? Acho que agradecer. Nós estamos sempre falando de produção pecuária, né? Carne. Hoje o bate-papo foi um pouco diferente, né? E que ele é importante, só para as pessoas entenderem por que nós estamos conversando sobre isso, porque foi aquilo que nós falamos. São os futuros profissionais. Né? São pessoas que vão estar no mercado daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Quem vai construir o nosso país do ponto de vista de agronegócio. Né? Então, essa é a preocupação de conversar sobre esse tema. Né? É a formação acadêmica. Né? É o curso de agronomia, da zootecnia, da veterinária. É o despertar para o senso crítico. Às vezes tem gente que chega lá e no final do curso fala, professor, estou com a sensação de que não aprendi nada. É normal. É normal. Anormal seria se você falasse assim... Eu sei tudo. Eu sei 85% do meu curso. Estou preparado. Agora, uma coisa que a universidade traz é ter senso crítico. Né? É ter senso crítico, é conseguir enxergar os sistemas produtivos. É isso que a gente traz. E a gente tem que falar sobre esse assunto, sobre os universitários, sobre os futuros profissionais, que eu acho que essa é a hora.
Talvez estejamos até atrasados, né? Não, Deveríamos acho que ter muito, falado disso há muito, 10 anos atrás, 5 anos atrás, muito. Quando começou a... né? Não, começou antes, na verdade. É. Começou bem antes. Começou na formação dos Mas, professores. enfim, essa é a nossa preocupação de estar discutindo isso aqui hoje, né? Preocupado com a educação, com os futuros profissionais do agronegócio. E eu vejo a gente sendo muito sabotado de dentro também. Eu acho que as pessoas precisam voltar a raciocinar. Acho que o principal problema, um dos principais problemas da educação, faz de conta que a família fez o trabalho lá. Mas a educação, ela ensina coisas que parece que estão escritas na pedra, assim, você não pode questionar. E conhecimento não é isso, se a gente não pudesse questionar, né? O que seria da gente em termos evolutivos? Né? A gente estaria na idade da pedra ainda. Então, o questionamento, ele leva ao raciocínio lógico, à observação, ao conhecimento científico. Sim. Então, eu estava, inclusive, acho que agora isso é uma outra questão muito importante. Inclusive, questionar, a gente tem todo tipo de produção científica hoje. Inclusive, questionar estudos. Então, tem lá o estudo da FAO, que compara a emissão de metano, de CO2 de gado com automóvel. Eu falo, gente, não é possível que vocês não estão questionando o que é um boi, O que é um carro? o que é um ruminante e o que é um carro. Não é possível. Não, mas os dois emitem. Não, pera lá. Você não... Não. Eu preciso questionar. E quando você vai lá dentro do estudo, eles não consideram o ciclo do metano na pecuária. E não existe, né? Lavoisier, novamente. Agora, você quer comparar, você pega lá o carbono que está há milhões de anos depositado embaixo da terra e você joga na atmosfera com um boi, que pega o metano, que se transforma em CO2 e água, que se transforma na água que está ali, no pasto, que para formar a sua estrutura precisa sequestrar o carbono da atmosfera e montar aquela estrutura, né? Assimilar aquela estrutura. E o ruminante vem e come aquilo e transforma aquele capim que o humano não serve nem para fazer chá, a gente não usa nem para fazer chá, no alimento mais nutritivo, mais completo que existe. Não é possível assim que não exista esse questionamento. E eu vejo as pessoas, adultos, não realizando esse questionamento. E seguindo cegamente, olha, tem um estudo que fala isso. Cara, mas não é possível que você não questionou o estudo. Vai lá nas entrelinhas do estudo. Sim. Porque hoje tem produção científica para absolutamente tudo. E essa linha de raciocínio, a gente é despertado para ela justamente quando a gente está dentro da universidade. Exatamente. Né? Então, Ou deveria ser. Por isso, ou deveria exato, ser. Deveria ser. Deveria E por ser. isso que a universidade é importante, por isso que a gente tem que falar sobre formação acadêmica voltada para o agronegócio. E, enfim, não podemos desacreditar. Por isso que eu te falo, as mentes têm que ser questionadoras. Para você desenvolver uma mente questionadora, você precisa espremer um pouquinho ela. Sim. Né? Um mínimo. Para você espremer um pouquinho ela, você precisa ter alguma hierarquia, conduta. Você não pode ter um professor que cospe na lousa. Você vai me desculpar. Isso não é um exemplo que você possa dar ali dentro. Você precisa dar uma espremidinha para tirar o melhor que aquela pessoa tem. Senão, vamos lá, né? O funcionalismo público está aí para provar isso. Tem muita gente boa, mas a gente sabe que o setor público é mais caro e menos eficiente. Isso é dado, informação. Então, assim, se você não espremer um pouquinho, tiver algum rigor, e tô falando um pouquinho aqui para ser assim, que na verdade a gente devia espremer sempre, gradativamente, até o cara sair dali um baita de um PhD, tendo percorrido todo o trajeto, né? E é isso que eu acho que falta, assim. A escola, desde o básico até lá na frente, deveria ser um centro de excelência. Aqui eu vou oferecer o melhor é mais difícil, mas pouco a pouco eu vou treinando essa mente para aceitar o que tem de melhor, de mais complexo, de mais difícil. Então a música lixo, ela não pode ser normalizada dentro de uma escola, né? Vai ter festa fora da faculdade? Fora da faculdade, sim. Dentro da faculdade, não, que é lugar de estudar. Sim. Entendeu? Ah, não cheguei no horário, bebi, perdi a hora. Você vai tomar falta. Exato. Ah, mas sou amiga do professor. Não, cara, você não cumpriu. Então vamos lá, amanhã você cumpre. Então não pode passar o cara pra ser amigo dele. Então esse tipo de coisa que eu noto. E isso, esse relaxo, né? Que é o que você falou, o cara que chega chamando o professor de cara. Mas isso, professor, novamente, a faculdade é a cereja do bolo, né?
Eu vi isso em pré-escolinhas. Aqui, o aluninho não chama a professora de tia, chama de Jaque, Carol, Cris, Fer. Não dá, né? Não dá. É muita intimidade, né? É muita intimidade. É quebra de hierarquia. Total. É uma quebra de coordenação. Total. Imagina, minha filha me chama de Lígia. Ô, Lígia. Um sistema onde não tem um coordenador, não tem um pino de centro, ele não vai funcionar, ele desaba. Exatamente. Né? Você reconhecer que aquela pessoa tem algo para te ensinar e alguma ordem para botar na sua vida ali, naquele ambiente, para que ele não seja o caos absoluto. Então isso está se perdendo. E aí as pessoas falam, cara, você é muito careta. Tem escola, por exemplo, que já deixa a alimentação toda a cargo dos alunos. Eles escolhem o que eles querem comer. Então se eles quiserem comer batata frita todo dia, eles escolherem e vão comer? Vão comer. Ótimo. Não estou falando que é científico, que o lobo frontal não está pronto até os 20 e poucos anos. Ele não tem a noção de causa e consequência. Se ele comer todo dia aquilo. Então, assim, isso para mim é desanimador, mas, novamente, as famílias têm que se unir, buscar os pais que pensam parecido, vamos conversar com a coordenadoria, a gente acha assim, assado. Vamos moldando as escolas de dentro, né? Porque, no fim das contas, as escolas também têm que ser lucrativas, inclusive as universidades para a sociedade. Sim. Né? É mais ou menos por aí. Muito bom. Obrigada aí pela sua disponibilidade. Imagina, eu quem agradeço. Prazer estar aqui. Prazer é meu de recebê-lo, de verdade. Eu admiro muito você. E inclusive, isso te falei, né? Vou repetir publicamente. Tudo que você coloca para fora. São poucas as pessoas que, quando tá todo mundo achando a mesma coisa, gritando a mesma coisa, se tem a coragem suficiente para levantar a mão e falar assim, olha, acho que não é bem assim, né? Poucas pessoas têm a coragem de falar persistentemente a verdade. E eu vejo essa característica em você. Então, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Prazer todo meu. Espero que os ouvintes, os telespectadores tenham aproveitado o nosso bate-papo, né, Lígia? Com certeza, tenho certeza. A gente fez justamente isso para eles, né? É isso aí. Paz, é isso. A família está no centro. Eu vou ainda explorar mais esse assunto, trazer mais pessoas aqui. Agora vamos ver se a gente fala da parte de família. Porque é a partir disso que a gente vai salvar marginalmente o nosso negócio. A gente tem essa mania de olhar muito para o curto prazo, a gente tem que olhar mais para o longo. Nossa construção como negócio é de longo prazo, só que o nosso negócio ele é formado, inclusive, por famílias. Então, é isso aí. Obrigado pela audiência. Logo a gente volta. Fiquem com Deus. Valeu.